Você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista, que hoje apresenta a terapia das vidas passadas e as emoções. E quem nos fala mais sobre o tema é a terapeuta Valéria Bastos. Valéria, seja bem-vinda ao Roteiro. Grata pelo convite, pela oportunidade. Esse é um tema que realmente sempre desperta muito interesse. Eu fico feliz de poder conversar um pouco com você sobre isso. E nós também. Valéria, para que a gente se submeta à terapia das vidas passadas, é necessário que a gente acredite na reencarnação, que acredite que houve outras existências além dessa onde nós estamos? Não é necessário. Isso não faz parte do roteiro para que a pessoa busque um recurso como a terapia de vidas passadas. A motivação tem que ser realmente uma queixa, algo que a pessoa está enfrentando na vida e que ela não encontra resposta na vida atual. Então, dentro da terapia, dentro de uma sessão de regressão, o que é importante que ela acredite é nela mesma, naquele impulso que vai brotando, nas informações que o inconsciente vai liberando, nas memórias, naquilo que o corpo começa a sentir. Né? As sensações, uma vontade de chorar, não reprimir nada disso. Então ela precisa estar acreditando nela mesma e nessa sabedoria que vai facilitando a liberação desses conteúdos que estão aprisionados no inconsciente, presos a um campo de força, de energia de um passado às vezes traumático, de um passado onde tem muitos temas inacabados, né? E que hoje estão reverberando, ressoando ainda e atingindo a pessoa na vida atual. Bom, se a gente levar em conta, né? Se a gente acreditar que existem outras vidas, partindo agora deste ângulo, como a terapia das vidas passadas pode nos ajudar a resolver questões que estão ecoando nessa vida? Como é que ela ajuda? Principalmente ao tomar conhecimento, né? Então, quando você hoje engatilha em algumas atitudes de maneira inconsciente, involuntárias, repetitivas, né? Às vezes compulsivas e não sabe nem por que reage, por que toda vez que eu me deparo com determinada situação, eu reajo dessa forma. Já tentei melhorar uma vez, duas, já busquei uma terapia, outra, e ainda assim eu não consigo sair desse mecanismo. Então, na medida em que a gente mergulha em alguns conteúdos muito inconscientes, às vezes bem densos mesmo, a pessoa reexperiencia uma vida num outro momento, dentro de um outro contexto. Na hora que ela volta, né, que a gente está voltando, nós vamos começando a separar o que é vida passada e o que é vida atual, para que a pessoa perceba claramente que hoje não faz mais sentido aquela atitude, aquele comportamento, né? Então ela começa a perceber, tudo bem, para aquela vida, naquela circunstância, agir dessa forma tinha toda uma razão de ser, né? Não faz sentido mais nenhum na minha vida eu ter esse medo, eu ter essa dificuldade, ou com a minha sexualidade, ou com a minha maneira de ser, uma insegurança no trabalho, né? Qualquer distúrbio, qualquer desacerto, desarmonia. Não, hoje eu tenho uma vida financeira estável, por que eu tenho medo de pobreza, por exemplo? Né? Ela começa a olhar que, o medo de ficar sem nada tem a ver com aquela vida. Então ajuda dessa forma, porque ela percebe, através da inteligência mesmo, a pessoa vai analisar, né? Poxa, não faz mais sentido eu estar reatuando essa vida. Isso pertence a um outro contexto, um outro momento. A sua explicação me suscitou a seguinte dúvida. Se a gente levar em consideração as outras encarnações, né, como funciona? Eu te pergunto, uma questão emocional, ela se encadeia como se fosse um tubo, né? Eu acho essa imagem do tubo interessante, através das várias encarnações, ou as questões são como ilhas, que em cada encarnação uma ilha aparece mais claramente para ser trabalhada. Como as emoções e os aprendizados não só morais, como os psicológicos funcionam?
Na verdade, nós temos vários aspectos da psique em elaboração e para serem trabalhados. Então, é como se nós tivéssemos várias linhas de vida. Uma linha de vida, por exemplo, de suicida. Vários processos que a pessoa foi repetindo esse padrão de dar cabo à vida. Uma outra linha de vida, às vezes no campo da ciência científica. Então, são professores, mestres, pessoas que dedicaram muito tempo a essa prática. Talvez uma outra linha ligada à cura, então medicina, cura, ligada mais a esse propósito e outros aspectos. Quando a gente vai encarnar, então, como a gente vem trabalhando os aspectos desarmônicos já há algum tempo, há todo um preparo, né, que eu gosto de colocar como sendo uma engenharia cósmica, né, para nos colocar na melhor situação possível, dentro de um contexto com um grupo de almas específico, que seja aquele mais favorável para a gente acertar aquilo que estava ainda em desequilíbrio. Então, só uma pergunta. Não é só as questões em desequilíbrios que acontecem na nossa reencarnação, né? Porque parece assim que a reencarnação é uma coisa meio pesada, ou só pesada. Não. Algumas coisas acontecem, assim, para o crescimento da gente, não só para o burilamento da gente. Sim, mas quando a gente retorna, na verdade é fazer os acertos. O que já está integrado é o que funciona bem na vida. É saúde, inteligência, um emprego, você está dentro de um país que já te oferece uma tranquilidade, você não está num país que vive em guerra. Isso já está integrado, isso já é o Dharma. Isso já é o que a nossa alma carrega como positivo, é o saldo, é o que já está funcionando. Eu coloco uma certa ênfase nessa parte, não como sendo um peso, é porque as pessoas buscam esse recurso, é para aquilo que não está funcionando ainda, né? Não, é que eu quis dar o contraponto, entendeu? De que assim, eu adorei o seu exemplo do país que está funcionando, porque você nascer na faixa de Gaza é complicado, né? Exatamente. Então, para as pessoas, para os telespectadores notarem, olharem para si e perceberem que o que está tranquilo é o que está resolvido. O que nós estamos tratando aqui é o que não está. Exatamente. Um país que não tem fome, né? Assim, não a é gente a tem África. Muita abundância, temos água. Então, isso tudo é mérito, já é merecimento. Nós já estamos numa condição de estar merecendo usufruir disso tudo, né? Então, quando a alma está buscando novamente reencarnar, é o laboratório. Na verdade, o que é a vida eterna é do outro lado. Aqui é só o laboratório. A gente só vem testar o que a gente aprendeu do outro lado, né? Se realmente o que eu aprendi no período entre vidas, eu consigo aplicar aqui. Então, aqui é o laboratório. Né? Bom, para que trabalhos, para que problemas a terapia das vidas passadas é mais adequado? E aí eu vou te pedir para responder após o intervalo. Aguarde um instante só, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos a conversar sobre a terapia das vidas passadas e as emoções. E nós estamos conversando com a terapeuta Valéria Bastos. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que hoje recebe a terapeuta Valéria Bastos, que nos fala sobre a terapia das vidas passadas e as emoções. Valéria, no bloco anterior eu te perguntei
quais são os problemas, as questões mais adequadas para serem abordadas na terapia das vidas passadas? Principalmente algumas queixas de traumas, vícios, dificuldades de relacionamento, dificuldades com relação de poder, alguns distúrbios emocionais, psíquicos, quadros dessa natureza, especialmente quando a pessoa já procurou ou já tem muita consciência que são coisas que ela já está bem atenta para isso e não consegue modificar, né, alguns comportamentos, alguns impulsos compulsivos. E as questões psiquiátricas? Determinado grau de desequilíbrio nós não podemos tratar com a TVP. Por quê? Porque se a pessoa ela não tiver um controle sobre o corpo, a questão mesmo da agressividade, a gente não tem como fazer uma regressão, porque essa pessoa ainda ela está descoincidida, como a gente fala. Ora, algumas personalidades se apropriam do corpo, né? E ora, personalidades dela mesma. Dela mesma, ou obsessores também. Claro, porque se ela está com o campo, e na maioria das vezes obsessores, porque as pessoas com desequilíbrios psiquiátricos, ela está com o campo muito aberto, né? Então, ela recebe muitas influências que também não são dela. Então, essa pessoa não tem um discernimento, ela pode se tornar violenta, né? Então, a gente evita tratar pessoas com esse grau de dificuldade. Valéria, a propósito do que você está explicando, a TVP ela faz com que a pessoa entre em contato com a situação que se reflete, que é uma das causas do comportamento ou do pensamento ou do sentimento que ela manifesta agora. Uhum. O fato de você entrar em contato não é uma mágica que resolva o que ela está sentindo. Uhum. Como a TVP age para que, em contato com isso, a pessoa possa reagir? Primeira coisa é a liberação da catarse, né? Fazer uma liberação de tudo que ficou aprisionado no corpo, né? Então, a gente utiliza recursos como psicodrama, estimulando o corpo a soltar aquilo que ficou aprisionado. Então, uma raiva, uma vontade, um impulso de se livrar de um afogamento, de um desmoronamento ou de uma situação onde a casa foi queimada. Então, o corpo tem todos esses registros e hoje a pessoa tem uma série de medos que ela não sabe de onde vem. Então, a gente estimula essa liberação. Esse trabalho, então, ele está sendo feito num corpo mais sutil, né? Uma energia que ficou aprisionada no corpo físico, mas que tem a ver com o campo emocional, que é o corpo emocional. Uma limpeza também no campo mental, do tipo, eu nunca vou sair daqui, eu não consigo, tá tudo acabado para mim. Então, a mente fica reencenando, repetindo como se fosse uma fitinha, aquela situação. Não tem jeito, os meus filhos morreram, então hoje a mãe às vezes vem com muita, né, trazendo os filhos aqui, tem uma certa possessividade ou muito medo em relação aos filhos. Às vezes ela perdeu os seus filhos numa situação de guerra, ou num congelamento, ou numa situação de incêndio, né? Nunca mais teve notícia dos filhos. Então ela ficou com aquilo, eu falhei, né? E hoje ela fica com esse excesso de proteção. Então, quando a gente entra nesse campo, a gente faz toda uma limpeza, uma desmobilização, tanto no corpo físico, para ele liberar toda aquela carga do trauma, do choro, não conseguiu chorar, não conseguiu se aliviar das dores, né? É um recurso da física quântica, né? E a gente trabalha nas outras dimensões e também chamando os ancestrais. Fazemos assim um mergulho nesse campo, principalmente em situações de guerra, onde tem muitos espíritos aprisionados àquela situação, que não receberam socorro. Então a gente pode ajudar nesse resgate também, né? Bom, para tornar um pouco a coisa mais palpável para o telespectador, como é que é uma sessão de TVP? Eu chego lá, conto para você que eu sou alcoólatra e quero me livrar do meu vício. E aí, o que acontece?
A primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente quando busca uma terapia como essa é que o nome já está dizendo, é uma terapia. Um processo terapêutico, ele leva um tempo, né? Exige da pessoa um esforço, uma dedicação, uma abertura. Porque às vezes a pessoa fala, em uma sessão eu resolvo. Quantas sessões? Não dá para medir um trabalho como esse, com essa profundidade, eu vou resolver isso em uma sessão. Às vezes a pessoa reencenou um processo, várias vidas, repetindo, né? Vida após vida, aquele mesmo padrão. Uma sessão ela vai conseguir desmobilizar todo esse impulso, né? Essa necessidade de repetir, recriar suas feridas. Então a pessoa tem que encarar isso como uma terapia, que vai numa profundidade muito grande. Como ela vai numa profundidade muito grande, ela é considerada uma terapia de intervenção breve. Em algumas sessões, se o paciente tem uma facilidade de regredir, se ele confia naquilo que vai surgindo, não começa, eu estou inventando, será que eu criei? Não, ele libera, ele experimenta aquilo ali no corpo com bastante soltura, a gente consegue avançar muito. E é ele que vai dizer, porque numa outra sessão a gente vai chegar, e aquele pânico que você tinha, que a pessoa não conseguia nem pegar um metrô, por exemplo, de tanto medo de ficar preso num lugar fechado. Aí ele olha assim, não sinto mais isso. Então a própria pessoa vai perceber que aquilo esvaziou dentro dela. E aí, como uma camada de uma cebola, outra camada surge. Agora, na verdade, ele está percebendo que está surgindo um outro medo, né? Então, vamos trabalhar agora isso? A pessoa mesmo traz isso para a terapia, né? Quando você me falou sobre o vício especificamente, né? Não, eu estou encenando uma sessão, porque assim, as pessoas devem estar se perguntando, sim, ela senta lá e como é que eu volto? Como é que ela faz me voltar? Como é que eu volto no tempo? Na verdade, não é a pessoa que vai a algum lugar e depois ela volta, né? Nós entramos num campo mais de estado ampliado de consciência. Então, a pessoa continua consciente, ela fica consciente o tempo todo, sabe que está no consultório, que está ali. O que acontece é que a consciência se expande, então ela percebe à volta dela um lugar diferente, como se fosse um véu que é retirado. E no final, quando a gente está retornando, tem um momento da integração, energizar o corpo de novo, entrar em contato, como se você tivesse feito um longo relaxamento e agora você está retornando, né? Então você vai e volta dessa maneira. Vai estimulando aquilo que a pessoa veio especificamente trabalhar, né? Alguma queixa, algum sentimento. Às vezes é pelo um desejo. Como é que é esse desejo de beber muito? As minhas mãos tremem, eu quero muito, né, pegar um copo. A gente entra por aí. Por isso que a pessoa sente no físico. Não, a minha boca fica pedindo a bebida. Então, é dessa forma que a gente entra. Ok. E quando o paciente não consegue voltar? Não, esse risco, na verdade, ele não existe. Não, a pergunta não é essa. Assim, quando a pessoa não consegue sintonizar, enfim, entrar em contato com aquela emoção. Então, às vezes, é até um ponto de trabalho. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, eu tenho dificuldade. A pessoa tem, por exemplo, mediunidade e nunca desenvolveu a mediunidade. Duvida. Ouve passos, tem intuição, sente presenças, mas não quer mexer com aquilo. Tem um bloqueio muito grande com tudo que é relacionado ao extrafísico. Então, às vezes, a pessoa vai ter essa dificuldade também. Então, nós vamos trabalhar essa dificuldade. Tem algum aparelho? Foi colocado algum aparelho? Tem algum bloqueio? A gente vai fazer um trabalho na aura. Porque, às vezes, a pessoa não está conseguindo exatamente porque tem algo ali, bloqueando. Houve um processo de magia, ou tem algumas coisas que ele mesmo coloca, eu não consigo ver, não, eu não sei de nada disso, ou ele tem medo. Às vezes ele utilizou muito a mediunidade dele no passado, só que de maneira desequilibrada. E hoje, para ele, às vezes isso é uma ameaça, é algo que é ameaçador. Nossa, se eu tiver isso de novo, onde eu vou parar? E esse receio que as pessoas têm de não voltar? Assim, de ficar preso àquela situação que ela vivenciou na terapia?
Como eu falei há pouco, na verdade, o que vai, né? Não é o corpo que vai, não somos nós que nos deslocamos para... Não, eu sei, mas e se você sai do consultório e fica, estou me colocando nessa situação depois que eu vivencio? É por isso, essa é uma questão até interessante, Ana, que seria uma das preocupações na hora da pessoa buscar um terapeuta, né? Porque o fechamento da sessão, ele é imprescindível, tá? Trazer a pessoa bruscamente de um processo regressivo, principalmente quando a pessoa entrou muito forte na experiência, causa um certo desconforto, né? Porque é um choque energético. A pessoa às vezes está muito mergulhada, imersa naquele campo e ela de repente é trazida de uma maneira brusca. Então é preciso realmente buscar assim uma pessoa, né? Ter um certo critério na hora de escolher um profissional que ele tenha todo esse preparo de trazer de uma forma equilibrada, fazendo toda a integração. Nós não alcançamos os 4 níveis até o nível espiritual, então a gente tem que ir voltando aos poucos, né, até chegar no corpo. E aí quando isso acontece não há risco nenhum. Obviamente que às vezes a pessoa pode até se sentir um pouco desgastada. Uhum. Isso não quer dizer que ela vai sair de lá plena, energizada. Ela pode se sentir desgastada, mas por quê? Ela chorou, ela liberou um monte de coisa, estava tudo preso dentro dela. Então é natural. É igual se uma pessoa estiver enfrentando uma depressão em casa, vai estar desgastado também, né? Mas é só uma questão mais física, um desgaste de energia, né? Aos poucos ela chega tranquilamente no momento, sem risco algum. Bom, nossa última pergunta para você, uma pergunta assim bem pragmática. Como surgiu a terapia das vidas passadas? Como ela foi montada, né? Assim. Através de algumas experiências, né, na área científica e na área psicológica. Então, por exemplo, alguns psicólogos nessa área da psicologia, né, na psicologia analítica. Então, determinados pacientes, eles iam além, eles começavam a relatar outras experiências que não tinha nada a ver com a vida atual. Então, o psicólogo, né, começou a observar, mas de onde isso está surgindo? Que história é essa? Tem algo? Será que a pessoa está pegando do campo coletivo? De onde ele está saindo, né? Jung já avançou um pouco dentro da psicologia analítica, né? Que ele dizia que nós estávamos sujeitos aos comportamentos coletivos. E quando a gente acessa, às vezes, algumas memórias que tem a ver com esse campo coletivo. Mas foi em situações assim. Então, o profissional começou a estimular, permitir que o paciente falasse um pouco mais. E aí ele foi percebendo que a paciente foi melhorando com a queixa que ele tinha. Ele já estava trabalhando com ela há alguns anos. Uhum. Então, aquela situação que ela acessou, na verdade, era uma situação de vidas passadas. E ele começou a abordar como sendo realmente uma vida passada. E ele não acreditava nisso inicialmente. Uhum. Quem já leu o livro do Brian Weiss sabe disso, né? Ele relata um caso da paciente dele que foi exatamente dessa forma. Uhum. Em princípio, ele não tinha essa crença. Ok. Valéria, muito obrigada pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, né, sobre esse tema e estou à disposição qualquer outro momento. Muito obrigada, Valéria. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.